Buscar é o Senhor enquanto se pode achar. Invocar-o enquanto está perto. Olá, criança. Esse é meu Tom e é porque agora eu vou chamar meu pai. Papai! Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Tudo bom, não, Pedro? Estão preparados para mais um domingo maravilhoso na presença do Senhor Jesus E aí que eu vou Cristo? fazer um épico aqui de dia, olha. Isso, nossa. Tá muito O claro no- aqui. tá- É por causa do sol. É o sol. O nosso épica aqui de hoje está maravilhoso. Tem muitas coisas legais, não tem, Pedro? É, mas algumas coisas a gente para e outras a gente assiste o vídeo e outras a gente faz a épica. Olha, crianças, vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Assistam o vídeo, chama papai e mamãe, manda para outras crianças também para conhecer o vídeo, para falar, para ouvir mais de Jesus, certo? Vamos espalhar a palavra do Senhor para todo mundo. Na verdade, não, Pra Pedro? todo mundo conhecer. E isso, todos os cantos da terra conhecer o nome de Jesus É Cristo. por isso que eu falo. É por isso que eu falo agora. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Tira todas as pessoas que eu tenho. Tira o coronavírus com todas as Isso. mortes, que todo mundo é doido. Tira todas as pessoas que eu tenho medo. Eu quero você calmar, só que tão quente. Isso. Que o seu poder é maravilhoso. E Amém. primeiro minha mãe e depois você. Isso. Vamos cantar a música agora, João Pedro. Qual é? 3 palavrinhas, conhece? Vocês conhecem? Assim, ó. 3 palavrinhas. Pai, mas a gente já cantou. Vamos cantar de novo. Eu acho que elas não se lembram mais. Vamos cantar? Prepara o violão. Preparou? E depois radical. E radical. Prepara o violão. 3 palavrinhas só. Não, vi no violão, né? Deus é amor. Agora radical. 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. Amém. Só isso? Será que eles conseguem mais rápido que isso? É. 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Eu acho que ele não consegue mais do que isso. Mais rápido que isso? 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Será que a gente consegue cantar mais rápido ainda? Eles são mais rápidos que tem. Até eu já cansei. Gente, vamos cantar uma música agora. Por que a gente não canta mais devagar? Esquece. Uma música que fala a cada momento. Você não tá parecendo de quem? Do Senhor. Nunca mais a minha mãe botando no carro. Nunca mais já foi a gente passeando ouvindo essa música. Vamos cantar? E no carro ela cantou aqui. Cada momento. E depois, vamos calma, até que cantar mais musical ainda. Depois, mais devagar, mais A cada momento. Essa música. Eu sinto a presença do Senhor ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar e andando Peraí, que sou e andando pelo caminho e andando pelo caminho.
é bem devagarzinho. Essa não fica rápido, não. Essa é assim mesmo. Vamos cantar mais uma música? Tu conhece aquela música, Pedro, que fala o seguinte: quem é salvo e tem certeza diz amém. Amém. Vamos ouvir eles cantando em casa, ó. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Nem cantou. Será que não? Vamos ajudar eles a cantarem? É. Vamos lá? Quem é salvo e tem certeza diz amém. Amém. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Amém. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Amém. Quem é salvo e tem certeza bate palma. O palma. Quem é salvo e tem certeza bate palma. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza bate palma. Quem é salvo e tem certeza bate o pé. Quem é salvo e tem certeza bate o pé. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza bate o pé. Quem é salvo e tem certeza faz os três. Amém. Quem é salvo e tem certeza faz os três. Amém. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza faz os três. Amém. Muito bem. Será que ele canta mais rápido? Mais rápido. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Pedro, e como o amor do Senhor é? É bem Desse grande tamanho. e largo. Uau! Então vamos cantar aquela música que fala assim, ó. Grande, largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande, largo, o amor de Jesus é grande e largo. Um pouquinho mais rápido. Grande, largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande, largo, o amor de Jesus é grande. Mais rápido! Grande, largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande, largo, o amor de Jesus é grande e largo. Pedro, tem um versículo muito conhecido que fala o seguinte: o Senhor é o meu pastor E nada me faltará. e nada me faltará. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Salmo 23, 1. Salmo 23, 1. Salmo 23, 1. Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Salmos 23, 1. Salmos 23, 1. Salmo 23, 1. Amém. Glória é paz, Senhor. Amém. Olá, crianças! Bom dia! Mais um dia na presença do Senhor e hoje no nosso momento da história nós vamos vivenciar a história de Abraão. E a nossa história de hoje, ela fala sobre uma viagem que foi muito longa, muito distante e que nesse caminho Abraão construiu altares ao Senhor, cumprindo uma promessa. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, crianças: vocês sabem o que é promessa? Sabem? Muito bem, crianças, isso mesmo. Promessas é algo que o Senhor fala conosco, não é? E Ele
cumpre no momento devido, né? Algo que fala da nossa relação com Deus, da nossa intimidade com Deus. E a história de hoje fala de um grande homem que era amigo do Senhor. Abraão foi conhecido por ser amigo de Deus, porque ele se relacionava com Deus. Ele vivenciou um tempo, né, onde ele morava numa cidade onde as pessoas adoravam outros deuses que não eram o Senhor Jesus, né? E o que aconteceu com Abraão? Apesar de todo mundo fazer uma coisa, ele ia contra tudo aquilo que acontecia naquele exato momento. E o Senhor Jesus falou com Abraão e Abraão cumpriu a sua promessa. Ele ouviu a voz do Senhor. E aí eu tenho uma pergunta para fazer a vocês, antes da gente começar a nossa história de hoje. Vocês já ouviram a voz do nosso Deus? E vocês sabiam que Deus pode falar com a gente de diversas formas? E vocês vão me perguntar quais, tia? Vou dizer para vocês 2 formas. 3. Através da Bíblia, através da oração e através das nossas pessoas amigas, né, que são as circunstâncias da vida. Então nós temos que ficar bem atentos para ouvir a voz do nosso Deus. Então, antes de começarmos a nossa história de hoje e abrir a nossa nova série de estudos, vamos falar com o nosso Deus? Oremos, crianças. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, pela Tua fidelidade e porque Tu és um Deus que é um Deus de promessas, um Deus que cumpre o que tem prometido desde Abraão até hoje em nossas vidas. Então, nesta manhã, Senhor, nós queremos colocar o nosso coração a Ti, Senhor Jesus, para receber um pouquinho da Tua palavra e que o nosso coração seja aberto nessa manhã para receber mais de Ti. Em nome de Jesus, amém! O nosso verso do dia, crianças, se encontra em Isaías 6:8 e diz o seguinte: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Vamos repetir de novo, crianças, o verso do dia? Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Esse é o nosso verso do dia da nossa nova série de estudos Missão, chamados para. Então vamos descobrir este homem que foi chamado para ser pai de uma grande nação. Com vocês a história de Abraão. Os altares de Abraão. Você gosta de adorar a Deus? Onde você costuma adorá-lo? Em casa, na igreja? Abraão adorava a Deus em todos os lugares por onde ele passava e levava outros a adorarem a Deus junto com ele. Abraão, Sara e Ló viajaram por muitos e muitos dias. Às vezes, eles andavam a pé. Outras vezes, Sara viajava no lombo de um grande camelo. Os servos corriam de um lado para o outro, procurando manter as cabras e ovelhas no caminho certo, para não se perderem. Algumas pessoas chegavam mais perto para ver aquela grande caravana e perguntavam: Quem são vocês? Para onde vocês estão indo? Eu sou Abraão. Adoro o único Deus verdadeiro que vive no céu. Ele me disse para deixar minha casa na cidade de Ur e viajar para outro lugar. Estou obedecendo o que ele me pediu. Aquelas pessoas nunca tinham ouvido falar do Deus de Abraão. Às vezes eles diziam: Conte mais sobre seu Deus. Algumas das pessoas que ouviram decidiram adorar o Deus de Abraão e se uniram à grande caravana. Finalmente, depois de uma longa viagem, Abraão e todos os que estavam com ele chegaram à terra de Canaã. Armaram suas tendas perto de uma grande árvore em um lugar chamado Siquém. Naquele dia, o Senhor apareceu a Abraão. Ele mandou que ele olhasse em todas as direções e disse: Abraão, toda essa terra que você está vendo, eu darei aos seus filhos, aos seus netos e bisnetos. Abraão viu que o povo que morava em Canaã
adorava ídolos. Eles vinham adorar seus ídolos até mesmo junto àquela árvore em que Deus aparecera a Abraão. Mas Abraão não adorava ídolos. Em vez disso, ele construiu ali um altar ao Deus verdadeiro. Abraão e sua família adoraram a Deus naquele lugar. Eles agradeceram a Deus por guiá-los nessa longa jornada, por ter cuidado deles com amor e por ter cuidado dos seus rebanhos também. Quando Abraão saiu dali e os cananeus voltaram para adorar seus ídolos ali, viram o altar que Abraão tinha construído para Deus, o Deus verdadeiro. Souberam então que o Deus vivo tinha sido adorado ali. Abraão, Sara, Ló, seus servos e todas as pessoas que se juntaram a eles na viagem viajaram cada vez mais longe na terra de Canaã. Deus os estava guiando. Ele estava mostrando a Abraão toda a terra que pertenceria aos seus filhos. E todas as vezes que Abraão parava para acampar, ele construía um altar e liderava seu povo em adoração ao verdadeiro Deus. Como Abraão, o povo de Deus hoje também constrói lugares especiais de adoração a Ele. Nossa igreja é um desses lugares e é por isso que vamos à igreja toda semana para adorá-lo. Olá, crianças! Voltamos! E aí, prestaram bem atenção na história de hoje? Hoje nós vamos começar o nosso quiz bíblico! Então tem que ficar ligadinho em todo o vídeo da história para poder responder as 5 perguntinhas depois no final, tá certo? Vamos responder com a tia? Vamos lá, preste atenção! Primeira pergunta da história de hoje de Abraão. Vamos lá, chama o papai, a mamãe, a vovó, todo mundo tá aí em casa para responder a pergunta, viu? Valendo um confeito digital. Vamos lá! Em qual cidade Abraão iniciou a sua viagem? Não é a cidade que Abraão foi, mas é onde ele iniciou a viagem. Qual era a cidade que Abraão morava? Vamos lá! Qual é essa pergunta? Qual cidade Abraão iniciou sua viagem? Tempo esgotado! Querem saber a resposta? Abraão iniciou a sua viagem na cidade de Ur dos Caldeus, que era a cidade onde ele morava. Vamos à próxima pergunta, crianças. Pergunta número 2. Como se chama a terra que Deus prometeu a Abraão? Essa é muito fácil. Vamos lá. Como se chama a cidade, né? A terra que Deus prometeu a Abraão? Vamos lá! Tempo esgotado, crianças! A cidade que Deus prometeu para Abraão foi a terra de Canaã! Quem acertou? Uhul! Parabéns para quem acertou! E para quem não acertou, fica prestando atenção na história, hein? Volta aí um pouquinho o vídeo e presta atenção em tudo. Vamos à terceira pergunta do nosso quiz. Vamos lá. Pergunta 3. Quem foi com Abraão para a viagem? Abraão não foi sozinho, vocês viram no vídeo. Abraão levou uma caravana, mas quem eram essas pessoas? Vamos lá? Olha o tempo. Vamos lá, todo mundo respondendo. Se tem uma pesquisa aí, pega a Bíblia, pesquisa. Vamos embora. Pergunta aí para responder as perguntas. Vamos embora. Pode responder aqui embaixo, tá bom? Nos comentários do vídeo também. Já acharam a resposta? Então vamos lá. A resposta da terceira pergunta é a seguinte. Quem foi com Abraão na viagem? Abraão levou na viagem Sara, levou na viagem Ló e sua família, levou seus servos, seus bens, seu rebanho. E olha o que aconteceu. No caminho, Abraão construiu 2 altares, né? Nós vimos isso na história. Então, quando ele construiu esses 2 altares, ele falou de Deus para as pessoas que estavam naquele lugar, nas cidades por onde ele passou. E essas pessoas que acreditaram e creram no Senhor Jesus se juntaram à caravana de Abraão. Então, tinha bastante gente seguindo Abraão. Então, Abraão não estava só nessa caminhada. Tá certo, pessoas? Acertaram, crianças? Acertaram, família?
Vamos à quarta pergunta! A quarta pergunta do dia de hoje. O que Abraão construiu no caminho até Canaã? Essa é muito fácil. Disse no comecinho da história e eu falei já também nas respostas. Vamos lá! Isso mesmo! Abraão construiu altares em adoração ao Deus vivo. Todas as vezes que o Senhor falava com Abraão e confirmava as suas promessas, Abraão construiu altares para dizer que naquele lugar o Senhor fez com ele uma promessa, né? Cumpriu mais uma promessa. Então, do mesmo jeito que o Senhor falou com Abraão naquele tempo, ele tem falado conosco nos dias de hoje, cumprindo suas promessas. Agora, para a gente poder ver essas promessas, a gente tem que estar ligado, tá certo, crianças? Então, fiquem ligados aí. E vamos à última pergunta do quiz de hoje. A promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu, sim ou não? Quem respondeu sim, acertou! A promessa que Deus fez para Abraão se cumpriu, sim, crianças! E na próxima semana nós vamos falar mais um pouco dessa história e sobre as promessas que Deus cumpriu sobre a vida de Abraão. Assim como ele cumpriu na vida de Abraão, ele tem promessas para a sua vida e para a vida da sua família. Não desista, porque o Senhor tem muito a cumprir nos nossos corações. E durante essa série, quase que a tia se atrapalhou agora na palavra, hein? E durante essa série de estudos, né, falando sobre missão, chamados para, nós vamos descobrir, né, promessas e missões que o Senhor tem preparado para nós nos dias de hoje. No mesmo jeito que ele chamou Abraão para servir e cumprir o seu chamado, ele tem nos chamado nos dias de hoje para servir e cumprir o seu chamado. Crianças, tenho agora um super anúncio para dizer para vocês. Na próxima semana, o nosso Época Kids vai ser ao vivo. Então fica ligadinho, tá certo? Porque nós não vamos estar sozinhos aqui no nosso Época Kids. Nós vamos ter amiguinhos. Então, algum de vocês pode estar conosco aqui na próxima semana, tá certo? Então fica ligadinho em todas as novidades que vai acontecer durante o mês de janeiro e nos próximos meses também, porque nós vamos ter novas carinhas também aqui aparecendo no nosso programa do Época Kids. No mais, crianças, muito obrigada por estar conosco aqui nesta manhã, que vocês tenham uma manhã de paz abençoada na presença do Senhor e logo mais começa o nosso culto da nossa igreja lá no Iebica.oficial. Então não perde também a série de estudos da nossa igreja, tá certo? Então, crianças, beijão, uma ótima semana e estuda um pouquinho da história de Abraão, porque nós vamos continuar falando sobre ela na próxima semana também, tá certo? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!